Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Dia de queda para o mercado, uma queda forte, 3%, e está relacionado a dois fatores. O primeiro, manutenção do movimento de baixa de vale, né? A gente comentou ontem, o resultado foi ligeiramente abaixo do esperado, pela pressão de custos que está sendo bem presente nos resultados das empresas nesse segundo trimestre, né? Questão de inflação, né? A inflação mundial está em alta, então pressão de custos, algo que vem sendo presente nos resultados, tá? O papel que está numa máxima histórica, né? Próximo da máxima histórica, sofrendo uma correção natural dentro da tendência de alta principal. Ok, né? O resultado operacional foi muito bom, o fluxo de caixa bem interessante, tudo isso, tá? Mas papel, entre aspas, num preço atrativo para uma correção perto de uma máxima histórica, né? A gente vai falar um pouquinho do gráfico sobre isso, tá? Mas o que pesou no mercado? O que trouxe essa queda bastante forte, né? Porque lá fora, o que pesou foi a questão da Amazon, né? O resultado ficou abaixo do esperado, a Amazon, né, tem uma participação importante dentro dos índices, né? E aí pressionou o mercado lá fora, algo bem pontual. Mas aqui, algo do lado político, em especial do fiscal, que pressionou. O que foi? Parte, né, a gente teve uma entrevista do Bolsonaro, ele falando que pretende aumentar em 50% o valor médio do Bolsa Família e defendeu que o Brasil aumente seu endividamento para que consiga financiar isso, né? Sem algo que o mercado odeia, né? Ainda mais falando de um país emergente, né? Então o mercado odeia isso, odeia, simples assim, né? Ponto final. Pressionou o mercado, curva de juros lá para cima, colocando taxa de juros para o ano que vem aí para casa dos 7,5%, sem dúvida nenhuma. Tá caminhando para fechar para 8%, né? Do jeito que está indo a curva de juros, tá indo para fechar para 8% ano que vem, né? 7,5% já está na conta ano que vem, né? E a gente sabe essa questão do DI, né? Como ela é relevante dentro da estrutura de precificação dos ativos. Aumenta o DI, você reduz o upside dos ativos, né? Em especial o setor doméstico, tá? Por isso que se você observar, o setor doméstico muito parado, né? Em relação ao setor de commodities, por exemplo, que surfaram esse movimento de alta das commodities no começo do ano, tá? Então, essa questão fiscal voltou a trazer preocupação. Antes ficou, eu falei, estava meio de lado, porque nesses últimos 2 meses o mercado subiu ignorando tudo isso, né? Porque o governo vinha sinalizando que ia deixar essa folga orçamentária, né, como uma folga e não pegar isso para trazer medidas mais populistas. E aparentemente, vamos ver o que vai ser, se é uma ameaça ou não. A gente tem o lado da pauta econômica, a economia, ela vem vetando isso, então tomara que aconteça isso, tá? Pelo lado fiscal, né? Não estou dizendo que não é necessário, mas a gente não tem fiscal para isso. Diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, que pode largar liquidez para o mundo inteiro, porque tem fiscal para isso, né? A gente está num outro mundo, e por isso que pesa tanto essas sinalizações contrárias ao fiscal, né? Ao alívio fiscal, que é pressionar ainda mais o fiscal. E por coincidência, hoje saiu o resultado das contas públicas de junho, tá? Foi registrado um déficit primário de 65 bi, né? Chegamos com uma dívida bruta de 84% do PIB. É um bom resultado? Sim. Essa folga fiscal era projetado algo próximo de 94, tá? 92, 94. A gente tem uma folga fiscal. E aí, talvez vão utilizar essa folga fiscal, né? Vai aumentar essa dívida e é o que o mercado está muito receoso. E é isso que talvez vai ser utilizado, né? Enfim, tomara que não, né? E que seja conservado. Porque se for utilizado aquela tese, né, que é um dos motivos de eu não encher a mão de bolsa nesses níveis, ela pode ser concluída e a gente tem uma correção um pouquinho mais forte. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Sobre o Ibovespa
esse fechamento, né, mensal, entender como a gente pode, como a gente vai pensar o mercado a partir do movimento de hoje. Vamos lá. Bom, vamos entender o que aconteceu, né? O mercado está encerrando a semana, né, abaixo dos 125 mil pontos. O que significa? Significa que o mercado de fato iniciou uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, né? A gente consegue observar que é muito claro, né, topos e fundos descendentes. Temos uma tendência de baixa iniciada, um viés de baixa muito bem claro, tá? O que eu considero, eu, Rafael, considero como início de uma tendência de baixa de curtíssimo prazo. Se o mercado perder de fato essa média móvel de 21 do semanal, tá? Se perder essa média, o que é perder essa média, né? Se semana que vem mercado encerrar abaixo da mínima de hoje, abaixo de 122 mil pontos, a gente vai entrar numa tendência de baixa de curtíssimo prazo. E qual que é o rumo? É para cá. 119, 116. Com grandes chances para ir para 116. Grandes chances de ir para cá. 116. E aí, é o momento, né? Se acontecer isso, é o momento de apertar stop, encerrar a posição, enfim, esse é o momento para ser feito. Mas o que a gente tem que sempre pensar, olhando a análise técnica? A tendência. E a tendência, a gente tem que sempre respeitar a tendência. Então, a gente está numa tendência de alta no curto prazo, né? Estamos numa tendência de alta de curto prazo, maravilha. Testando o último topo rompido e que passa por onde também a média móvel de 21. Nessa configuração, o que é mais provável, né? Qual que é o risco-retorno aqui? É na compra, tá? Então, por isso que eu acredito, tá? Que existe a possibilidade de uma reação do mercado. Existe essa possibilidade de uma reação do mercado, tá bom? A gente olha o OBV, o mercado fazendo mínima, o OBV muito longe da mínima, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente olha, vamos voltar para o semanal, a gente consegue observar esses topos e fundos, esses topos descendentes. Romper o 127 vai ser muito difícil. Romper a máxima histórica e buscar os 140 mil pontos, né? Os 140 mil pontos da compra do 127.600, né? Porque o mercado é para 140 mil pontos. Cara, muito difícil. Pelo menos nesses próximos meses. E aí, o que precisa? Precisa entrar volume. Agosto, férias no hemisfério norte. Você acha que vai ter volume para romper isso aqui? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, o que eu penso nesse momento? Eu penso que aqui a gente tem um risco de retorno para compra. Seria a última compra, tá? A última compra possível a ser feita observando a manutenção da tendência de alta de curto prazo e o curtíssimo prazo, né, num risco-retorno interessante. Né? A gente tem um IFR em região de sobrevenda, a gente tem um ABV que não está acelerado na venda, a gente tem um risco-retorno interessante. Agora, voltou para cá, não conseguiu romper, é parcial. Esquece, para mim, eu não compro mais esse mercado nesses níveis assim. Voltou para cá, né? 125, 127. Não sou comprador de mercado nesses níveis, tá? Sou realização de lucro. Time de realização de lucro. Tá? Perdeu muito momento de alta com a queda de hoje. E assim, a queda de hoje é uma confirmação de como o mercado tinha perdido força, né? Que ele tentou ir, a gente, né, ia pela relação risco-retorno interessante, e agora tem que mudar a cabeça, né? Então, o que a gente vai fazer lá no InfoTrade? O que a gente vai fazer? Se semana que vem, né, fechar abaixo dessa última mínima, a gente começa a apertar nossos stops, né? E se realmente foi confirmada essa expectativa de pelo menos uma retomada até o 126, eu não vou comprar nada aqui, nada,
né? A gente já fez as entradas nos 124 mil pontos. Todas as operações que nós fizemos estão no mesmo preço, então voltou tudo praticamente para o mesmo preço, né? Então eu já fiz minhas operações. Aqui eu só tenho uma escolha: ou eu encerro as operações confirmando a perda da média móvel de semanal, ou eu faço parcial e vou diminuindo meu percentual de carteira. É isso que eu vou fazer, tá? E se você tem busca de alguma compra, alguma coisa nesse sentido, segunda-feira, se abrir com gap de alta, né, se mostrar força compradora maior, pode ser uma oportunidade bastante interessante para você abrir compra, né, uma vez que você tem um risco-retorno bem interessante. Mas não vejo mais tanto upside para o mercado. Graficamente pensando, não vejo. E assim, o fiscal, eu nunca acreditei, infelizmente eu nunca vou acreditar no fiscal brasileiro. Infelizmente, essa é uma praga que a gente tem no nosso político, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, né? Mas a gente tem um político, infelizmente. Isso é uma coisa que realmente sempre me freia de estar 100% alocado em Bolsa Brasileira ou coisa que vale, tá bom? Bom, dito sobre isso, sobre Ibovespa, vamos passar sobre os papéis, né? Vale. Como a gente comentou, não tem como comprar por aqui. Se você quiser fazer uma parcial, encerrou o dia abaixo da média móvel de 72, perdeu a mínima, faça uma parcial rumo aos 104 reais. Petrobras, de fato, confirmou a expectativa de vou retornar para cá. Agora sim, se o papel mostrar uma força compradora por aqui, nesse 26,60, 26 reais, aí você pode buscar alguma oportunidade de compra no pullback, né? Nessa formação de um pivô de alta, beleza? Bom, destaques negativos hoje, né? Localizam o resultado que, o seminovos foi bom e tal, mas o resultado foi fraco, cara. A verdade é essa, o resultado foi fraquíssimo. O volume na venda com gap de baixa mostrou tudo isso, mas aqui em março eu perdi esse call, né? Aqui, o que é os 55 reais? Aqui é quando fez a cisão com Unidas. É como se jogasse fora, né, essa cisão. Então, aqui é um nível de suporte bem importante que vale a pena ficar de olho na compra do papel se você gosta da empresa, tá? Fleury que teve um resultado que o mercado, assim, caiu, fechou na mínima, né? Mas os comentários que eu observei foram bastante positivos, surpreendendo. Eu tô de olho, tá? É o papel que a gente teve na carteira aqui, né? Nessas regiões aqui. A gente comprou, lá em 2019, tá? Faz bastante tempo, né? A gente fez uma primeira operação, depois voltamos, daí a gente conseguiu levar, né? Foi uma belíssima operação, a gente zerou aí com 40% e nunca mais voltamos no papel, né? A gente zerou, foi na época quando marcou topo no ano passado, né? Que era a compra, né? Em janeiro, a gente estava fazendo parcial e tá voltando num preço bastante interessante. O resultado, de verdade, assim, eu estava observando, o pessoal mais gostou do que odiou. Tá num ponto interessante, eu vou ficar de olho, né? É um papel que eu gosto, uma empresa que eu gosto, é um setor que eu gosto, gostaria de ter exposição, tá? Transmissão, a gente tem, que eu falei, o papel voltou para o nosso preço de entrada, né, os 24,50, aqui 24,60, né? Resultado neutro, né? E uma geração de caixa interessante, expectativa de bons dividendos para esse ano. Então eu vou segurar o papel sem problema nenhum. E se perder esse suporte, eu faço uma parcial, né? Eu encerro um pouquinho da posição, lógico, não vou carregar, e se voltar para cá, eu compro mais um pouquinho. Não vou zerar minha posição no papel, não pretendo me desfazer dessa empresa e setor que vale, pelo menos na minha cabeça, estar exposto nesse cenário de Ibovespa com possibilidade de uma correção. Setor de transmissão, dentro dos setores de energia, é o menos afetado, sem dúvida nenhuma, questão da crise hídrica, tá bom? Bom, Petro Vale a gente passou. Dos bancos, né? A gente fez a nossa compra de Itaú, enquanto acima
do gap em 29,85, tranquilo, tem que romper esse 30,80. Se você comprou Bradesco, também, mesma situação, voltando para o ponto de entrada, enquanto acima dos R$24 pode ficar tranquilo com relação à operação, tá? E só um destaque para B3, tá? O papel está encerrando a semana abaixo dos 15,50. O que eu faria? Deixou para trás, né? Aqui a gente tem se deixar para trás esse 15,25, né? Deixar para trás essa faixa de R$15, existe a expectativa de uma correção até esse gap dos R$14, tá? Pivô de baixa sendo armado no curto prazo. Então, né? Muita atenção mesmo para questão de encerrar essa posição se seguir esse movimento de baixa, tá? Eu falei, se encerrar a semana que vem abaixo dessa última mínima, né, vale a pena pensar. E aqui, como eu disse, aqui se você não fez parcial nesses níveis, né, já mostrou. Aí por que está caindo? Olha o volume da bolsa, horrível, não tem sentido comprar esse papel nos níveis que está, caro que está, e que já foi o boom, né? O boom da bolsa que foi no começo do ano passado, né? Entrada de investidores estrangeiros, caramba. Aqui eu penso em voltar o papel. R$14, eu penso em ter o papel novamente, fazer composição da carteira. Uma belíssima compra no ano passado, né? Nessa região dos R$10, R$11. Se voltar 14, penso em voltar a ter a empresa no meu portfólio. Beleza? Acho que é isso. Só para fechar, o setor de educação, né, vai sofrer, justamente por isso que eu não coloquei o papel na minha carteira, tá? Mas aqui, nesse R$26, eu gosto de pensar em ter empresa, começar a ter participação da empresa no meu portfólio, porque vai estar descontado bastante coisa, um cenário bem ruim, né? Se fechar esse gap em especial, aí eu fico mais esperto ainda, né? Ter calma, né? Ter calma, porque os resultados aparentemente ainda vão ser bem pressionados, né? Não está nada fácil para o setor, é só observar o fluxo, como é que está das universidades. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, né? Um ótimo final de semana e até mais.